daremos pase al siguiente expositor. Entonces, tenemos al doctor Wellington Kiefer de Freitas. Bueno, el doctor es ingeniero forestal de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Es doctor en ciencias ambientales y forestales. El doctor viene representándonos como docente de la Universidad Federal de Fluminense de Brasil. Si se encuentra ya el doctor presente. Bom dia, presente. Bom dia, doctor, bom dia. Entonces, le doy pase para que dé inicio a sus experiencias. Ok, muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para esse importante evento, agradecer nominalmente aí meus amigos Horácio, Ciro, Daniel, Diego, Ortiz, Gislaine, que sempre nos apoia, os meus companheiros aqui do Brasil, Rafael e Paulo Ângelo, e os demais presentes e atuantes aqui nesse fórum tão importante, como eu já disse. Tá? Bom, eu trouxe aqui para apresentar, nessa oportunidade, uma experiência que a Universidade Federal Fluminense, através do Programa de Tecnologia Ambiental, vem desenvolvendo junto com outros parceiros, né, como a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Instituto de Terras também do Rio de Janeiro. Né, nós montamos um grupo e nós estamos fazendo algumas investigações sobre o uso e aplicação de biomonitores para determinação de contaminantes atmosféricos, especialmente em cidades onde as atividades industriais e o sistema de transporte oferecem externalidades negativas aí para toda a sociedade. Né? Então, esse estudo ele teve essa origem em 2015. Nós começamos a discutir entre esse grupo como a gente faria as primeiras abordagens, né? E agora nós estamos partindo para a terceira abordagem dessa experiência, né? Que, por sorte, tem nos demonstrado uma aplicabilidade muito interessante, né? E eu vim compartilhar hoje aqui com vocês alguns desses resultados. Deixa eu colocar aqui o modo de apresentação. Melhorou. Bom, então esses são os meus parceiros aí, né, que contribuem com esse estudo. São professores, técnicos, né, tem alunos de pós-doutorado, e a gente vem nessa pegada juntos aí trabalhando. Bom, então, o que motivou mesmo nossa preocupação com isso, né, é que, de uma maneira geral, né, a contaminação atmosférica ela é crescente, né? Ela vem cada vez mais assumindo a importância, não só no aspecto do comprometimento da qualidade ambiental, mas, acima de tudo, também com a saúde humana, né? Então, os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, ela aponta que os problemas que levam até a morte decorrente da poluição atmosférica pode chegar até 35 mil vítimas a cada ano, né? E, nesse sentido, nós nos preocupamos muito com um grupo de poluentes, aí, oligoelementos, né? Que em muitos países, como no Brasil, por exemplo, não existe sequer padrão, né, de controle para essa classe de elementos, os metais pesados, né? Esses metais pesados, representados principalmente pelo ferro, chumbo, mercúrio, cádmio, cobre, manganês, níquel e zinco, né, eles podem causar diferentes problemas aí aos ecossistemas e à saúde humana, problemas correlacionados com associados ao sistema nervoso central, problemas relacionados à gestação, até mesmo o desenvolvimento de doenças como o câncer, né? Então, nós temos nos debruçado para entender como que esses elementos, né, eles estão dentro de um tecido urbano
eles têm a sua distribuição aí espaço-temporal, né? Isso é uma pergunta que a gente tem feito recorrentemente através desse nosso estudo. Bom, então, na atmosfera urbana, os metais pesados eles podem estar representados sob a forma de partículas e podem ser provenientes tanto de fontes naturais quanto fontes antrópicas, né? Um exemplo clássico aqui é o caso do ferro, do manganês e do zinco, que são, inclusive, micronutrientes para o desenvolvimento vegetal, né? Só que essas concentrações são concentrações traços que favorecem o desenvolvimento dos organismos produtores. Em concentrações muito altas, eles acabam tendo um processo inverso, né? Atrapalhando o metabolismo da planta, né? Então, o que seria um biomonitor? O biomonitor é uma metodologia que é muito utilizada para avaliar a saúde ambiental com o uso de organismos vivos, né? Então, existem experiências no mundo todo com o uso de biomonitores em ecossistemas aquáticos, nos oceanos, em cidades, em zonas industriais. E esses monitores, na verdade, eles não pretendem eliminar, né, Esos con los precios lo mismo año tras año. No me né, acuerdo. Nuestro hombre por el sport tiene lesionado un codo y a otro que bueno. alô? Eles não pretendem, de forma alguma, substituir, né, os métodos convencionais, né, de mensuração e determinação de concentração de poluentes atmosféricos. Eles têm, na verdade, a intenção de ser uma fonte a mais de pesquisa, uma rede complementar para ajudar, né, a entender como que esses poluentes eles estão se depositando e como eles estão se interrelacionando nesses ecossistemas, né? A Europa teve uma iniciativa muito bem vista, né, criando uma rede, a Eurobionex, né, que foi através do estudo de biomonitores, que envolveu países como a Espanha, a França, a Alemanha, se não me engano, a Áustria, a Escócia e outros países, né? Então, eles tiveram uma oportunidade de enxergar a importância desses monitores, não somente com a finalidade de determinação de carga de poluentes, mas também com uma outra função, que a gente também pretende difundir, inclusive aproveitando esse momento para tornar essa ideia mais difundida, né? Geralmente, os organismos vivos, eles são despertam o interesse das pessoas. Todas as senhoras gostam de ter uma planta em casa, né? Decorar seus ambientes utilizando plantas, né? Então, isso pode ser uma ideia de se estabelecer uma rede de monitores, tendo como os principais vendedores dessa rede a própria população. E, em vez dessa população ficar sendo abastecida por informações complexas, com unidades químicas, eles poderiam ter essa informação através da resposta da sua planta, quanto que acumula em quantidade, né, físicas, em suas propriedades. E isso geraria despertaria, né, um maior interesse da população, até mesmo para cobrar dos seus representantes atitudes, né? Então, o uso de biomonitores também está muito associado a uma questão de educação, sobretudo para despertar o interesse e provocar a discussão desse tema em toda a sociedade, né? Então, os biomonitores, como já disse, eles identificam a qualidade do ar através da participação de organismos vivos. E esse biomonitoramento ele pode ser de forma passiva, quando os seres vivos que vão servir como biomonitores já se encontram presentes em dado ecossistema, ou ele pode ser ativo, quando o grupo seleciona uma determinada espécie, uma variedade,
ou um cone, enfim, ele estabelece uma forma de vida, né? Define, padroniza essa amostra e distribui em pontos pré-determinados dentro do ecossistema. Então, ele vai ser biomonitorado de forma ativa. Bom, antes de começar propriamente a falar sobre os resultados, eu queria fazer aqui uma breve apresentação da nossa cidade, né, que é a cidade de Volta Redonda, que fica situada no sul do estado do Rio de Janeiro, na região sudeste do país. Né? Bom, eu coloquei, lógico, a localização em primeira análise dentro da escala da América do Sul, né? Então, nós estamos situados ali naquele pontinho. Alguns indicadores da nossa cidade, uma população de mais de 270 mil habitantes, de acordo com o nosso último censo de 2010. A densidade populacional é de quase 1,5 milhão de habitantes por hectare. A taxa de escolarização dos jovens e crianças chega quase a 99%. O PIB per capita é na faixa de $7.700. Tá? O nosso território, né? Nós temos áreas de florestas públicas, né? Cerca de 63%, rede de esgotamento sanitário 90%, a urbanização de vias públicas 70%. Estamos inseridos no bioma da Mata Atlântica, com um péssimo indicador aí de remanescentes florestais originais. Né? Então, no nosso município, apenas 11% das florestas ainda estão aqui em formação secundária. Tá? E temos também o destaque de alguns atores que se articulam nessa... Estamos num vale, né? No vale de um principal rio aqui do estado do Rio de Janeiro, que é o Rio Paraíba do Sul, que é responsável pelo abastecimento de grande parte da cidade, além também de fornecer outros serviços ambientais para dezenas de municípios aqui a jusante de Volta Redonda, né? E como também a montante, né? No estado de São Paulo, por exemplo, que vem de lá, de origem. Nós temos os atores importantes associados aqui na tratativa desses problemas ambientais. O nosso programa de tecnologia ambiental de pós-graduação, nível mestrado, tem dentro da sua natureza, né, uma vocação muito para tratativas de temas que envolvem a sociedade. Né? Nós temos uma comissão, um coletivo, né, com muitos atores aqui, que é a Comissão Ambiental Sul, extremamente atuante em toda a região. Nós temos uma área protegida, que é a Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta, que é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Conservação da Biodiversidade, que é uma autarquia governamental, e na figura do analista ambiental local, está sempre aqui participando também das nossas causas, das nossas discussões, e também o Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. Né? O Comitê de Bacia do Médio Paraíba do Sul, ele foi um dos principais atores aqui para discussão e levantar a bandeira para a conservação dos recursos hídricos e também com os efeitos sinérgicos da degradação do solo, da poluição do ar, né, do consumo desenfreado e outras ações que são temas recorrentes dentro desse grupo aqui apresentado. Bom, uma outra visão aqui é a cidade de Volta Redonda. Essa linha em azul é a rodovia Presidente Dutra, que é o principal eixo de comunicação entre os dois maiores centros, ou um dos maiores centros, né? O Rio de Janeiro, junto com São Paulo, que de fato é o maior centro econômico do país. A gente pode observar que nessa região existe uma alta taxa de fragmentação florestal,
Aqui nós estamos bem na calha do rio mesmo, tá? A rodovia passa bem próximo, em quase todo o seu trajeto, à margem do rio Paraíba do Sul. Né? Nós podemos observar importantes remanescentes ainda florestais, como aqui, mais para a região do Oceano, para o sul, aqui, a encosta da Serra do Mar e da Bocaina, e mais lá ao norte, a importante Serra da Mantiqueira, que é a responsável por abastecer esse importante rio aí, junto com a Bocaina, né? Esse importante manancial, que é o Rio Paraíba do Sul. Né? Ao longo de todo o processo de colonização do território brasileiro, essa região ela deixou muitas marcas nas suas paisagens, né? A começar lá ainda pelo ciclo da cana, depois pelo ciclo do café, né, que foi fortemente desenvolvido nessa região. Depois nós tivemos a entrada do ciclo também bastante expressivo na modernização do país, na industrialização. Então, existem grandes cidades industriais nesse eixo aqui, Volta Redonda é uma delas. A cidade de Volta Redonda abriga uma importante atividade siderúrgica, né, e outras atividades correlacionadas a essa cadeia produtiva. Próximo à Volta Redonda, nós temos também Porto Real e Resende, que também tem um polo metal-mecânico muito importante. E isso tudo traz também os seus problemas, né? Então, eu costumo dizer que a sociedade, né, de uma maneira geral, ela tem uma grande dívida para com essa região, né, porque traz tanto desenvolvimento para a nossa economia, gera emprego, né? Porém, nós temos aqui solos extremamente degradados, com um processo de erosão aceleradíssimo. Isso vem comprometendo causando o assoreamento de muitos rios, a falta ainda do saneamento numa escala maior na paisagem, o problema que traz as emissões atmosféricas, e aí que também já influencia no padrão, né, climático em escala local e também em escala regional, né? Então nós temos essas discussões que precisam ser tratadas também pelo poder público, mas a sociedade, de alguma forma, também precisa entender melhor como que todos esses efeitos eles se comunicam e quais são as consequências diretas para o bem-estar, tanto dos ecossistemas quanto da saúde das populações humanas. Bom, aqui eu tenho um pequeno contrassenso aqui, né? Uma imagem paradoxal aqui, a atividade industrial da cidade, e ao outro lado nós temos aí uma área protegida, que, como eu já mencionei, que é a área da Floresta da Cicuta, né, que está aqui a menos de 3 quilômetros dessa atividade industrial, e tem uma importante função, né, presta bastante serviços ecossistêmicos aqui para a população como um todo. É um remanescente muito pequeno, com 103 hectares, mas no meio desse mar de morros completamente deflorestado, ela tem um significado muito importante para toda essa região, né, de manter a biodiversidade. Ela resguarda ainda uma vida silvestre relevante, ela tem essa importante função aí de atenuação dos impactos antrópicos dos recursos hídricos e também a função de ser instrumento de educação para a sociedade. Então, a nossa cidade com mais de 200 mil habitantes e consegue, né, ter esse desenvolvimento industrial, mas a gente ainda precisa ter mais áreas verdes, mais áreas para poder mitigar esses impactos que são tão expressivos aqui na nossa realidade. Bom, então como que o nosso projeto ele é desenvolvido? Nos reunimos, definimos uma base geográfica, né? Essa base geográfica tem sido utilizada dentro dos limites da cidade. Nós procedemos no processo de georreferenciamento, tanto do alvo ativo quanto passivo, o biomonitor que a gente vai trabalhar. Mais para frente a gente vai mostrar 2.
Então, a gente faz esse trabalho de georreferenciamento e coletamos essas amostras, geralmente, a partir de 2 épocas do ano, que aqui nós estamos numa região semidecidual, né? Então, nós temos aqui bem demarcadamente uma estação chuvosa, né, que começa mais ou menos em setembro e vai até final de março, maio, né? Agora, com todas essas discussões de alterações climáticas, isso às vezes tem modificado bastante esse padrão de chuva, a gente já observou isso. Mas, no geral, nós temos essa classificação dessa estacionalidade de chuva na região. Então, nós procuramos fazer as coletas numa estação chuvosa, geralmente fazemos essa coleta em janeiro, e preparamos todas as amostras, né? Precisa ter um certo cuidado na triagem do material que vai trabalhar, a parte que for trabalhar. Já trabalhamos com cascas, já trabalhamos com folhas, e esse material precisa ser padronizado, né? E depois a gente procede à pesagem das amostras. Na sequência, a gente faz a secagem do material, uma nova pesagem. Depois a gente tritura o material para fazer uma digestão, né? Essa digestão química, para fazer com que esses metais eles se desprendam desse tecido vegetal e fiquem em solução para serem determinados no espectrofotômetro de absorção atômica, né? Que a gente utiliza aqui, onde chama de gás acetileno. Novamente, nós pesamos esse material e fazemos a leitura das concentrações dos poluentes, metais pesados, dentro daquela solução que sofreu a digestão. Bom, e aí nós procedemos às análises. Trabalhamos com análises espaciais, buscamos identificar as variáveis que mais se ajustam em cada região da cidade, fazendo também uma discussão espacial, né? E aí a gente vai delimitando o comportamento desses poluentes dentro da nossa cidade, né? É interessante que esses estudos são feitos em muitas partes do planeta, como eu já disse, né? E eles têm trazido informações de grande relevância, né? Então, por exemplo, a próxima pergunta que a gente gostaria e pretendemos fazer agora é sobre como esses poluentes eles vão atuar no funcionamento de um ecossistema. Então, seria a próxima pergunta. Então, aqui nós temos alguns resultados. Aqui... Doutor, desculpe, 2 minutos. Ok, muito obrigado. Então, nós temos aqui o uso de um biomonitor. Como eu disse, ele é um passivo, ele já estava na cidade. Essa espécie é conhecida aqui como Civicriuna, Poicinella pluviosa. Fizemos a análise das folhas e nós observamos aqui nesse mapa que essa área do círculo aqui, que está próxima à siderurgia, à rodoviária e à estrada, tiveram grande contribuição aí do chumbo, e os metais que mostraram diferenças significativas nas 4 regiões da cidade foram o zinco, o ferro e o manganês. O ferro, muito provavelmente, advindo aí das atividades industriais. Esse outro trabalho nós fizemos com uma orquídea, uma orquidácea que foi plantada e distribuída em todos esses pontinhos que estão assinalados no mapa. E nós podemos observar que nas estações mais secas, essa concentração ficou mais acumulada próximo às fontes fixas, e na estação chuvosa, o rosa ficou mais espalhado no mapa. Então, nós tivemos maior dispersão desses elementos em toda a cidade. E também tivemos diferença entre as regiões para o zinco, ferro e manganês, mostrando aí um bom método, né, que está sendo utilizado para o monitoramento atmosférico, né? Como conclusões, né, o uso de monitores ativos e passivos tem se mostrado eficiente para a determinação da poluição do ar atmosférico. Os metais essa metodologia pode servir como uma forma auxiliar, né, do monitoramento, além de servir para a determinação desses parâmetros que não existem na nossa legislação,
e também como indicadores para possíveis medidas de mitigação. Ok? Eu trouxe aqui uma canção do Beto Guedes, que fala, intitulada O Sal da Terra, né? Que deixa uma mensagem muito bacana. Não vai dar tempo de ler a letra toda, mas tem uma coisa muito importante nessa letra, uma mensagem, né? Que queremos viver mais 200 anos, sem ferir os semelhantes, obviamente também sem nos ferir. Né? Então, isso é uma mensagem muito importante. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail. Eu fico aqui à disposição para qualquer consideração que possa ajudar e também estou sempre aqui à disposição para o que for necessário para as nossas discussões nessa nossa região tão importante. Muito obrigado a todos. Obrigado, doctor. Bueno, agradecemos al doctor entonces por su exposición. Tenemos un par de preguntitas. A ver, se le pregunta al doctor, ¿qué biomonitor detectó las partículas de plomo en la atmósfera? ¿Y cuáles son de las actividades antrópicas que liberan partículas de metales pesados a la atmósfera, que son las que liberan mayor cantidad de partículas a la atmósfera? Ok. Aqui nós utilizamos inicialmente a sibipiruna, poicinella pluviosa, que é uma espécie arbórea da família das fabáceas, as antigas leguminosas, que é muito utilizada na arborização urbana. Então, ela tem uma distribuição espacial na cidade. Então, a gente consegue ter amostras bem espacializadas. Então, por isso escolhemos essa espécie. Né? E, sem contar que também elas estavam bem estabelecidas, eram árvores maduras. Né? Lembrando que os biomonitores eles vão servir para fornecer informações das partículas depositadas. Né? É o metal pesado que se deposita naquelas partículas. O outro, nós utilizamos o Mordácea, né? Ou Ceuclades maculata, que é uma espécie exótica, inclusive, mas ela é bastante rústica e de fácil manejo. Ela não tem tantos cuidados. Por isso que a gente escolheu essa espécie mais rústica, uma vez que elas foram distribuídas para os moradores da cidade. Foram eles que cuidaram delas por 1 ano. E muitos se afeiçoaram muito por elas e pediram até para ficar com as orquídeas depois do nosso experimento. Né? E a gente gostou muito disso. Bom, aqui na nossa cidade nós temos um problema muito sério que tem demonstrado com o ferro. Né? Muito provavelmente a fonte desse ferro pode ser a atividade siderúrgica, né? Que aqui é intensa na cidade. Nós temos uma grande siderurgia aqui, uma das maiores do país. Nós temos também emissões importantes também através da queima do combustível fóssil, né? Então, a nossa cidade também é um grande centro de serviço. Então, muitas pessoas de cidades do entorno vêm transitando aqui na cidade, tornando o nosso trânsito aqui bem impactado, né? Com muitas emissões. Frota de ônibus, que muitas vezes não tem manutenção adequada. Nós temos aqui uma linha férrea que atravessa a cidade, que faz o transbordo aí entre a siderurgia e o porto, a matéria-prima, a siderurgia e o porto, que é movida a diesel, que emite que contribui muito para as emissões, principalmente de chumbo, né? E outro metal que também está muito associado aqui na cidade, também por atividade industrial, também é o zinco. Eu não sei se eu atendi bem as perguntas, mas qualquer coisa eu posso repetir. Obrigado, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las ventajas del biomonitor en relación a los sistemas de monitoreo convencional? A principal vantagem, né, que a gente enxerga do biomonitoramento é a questão do custo, né, tanto da instalação quanto também da coleta. A parte da determinação analítica, ela não é tão barata, mas acaba se compensando, os trabalhos de laboratório, se acaba compensando. O grande problema para o biomonitoramento de metais pesados é justamente a indefinição de padrões,
né? Então, a gente não entende ainda até que ponto esses padrões podem estar ou não interferindo diretamente na saúde das pessoas. Então, agora, a nossa próxima pergunta, né, que a gente vai trabalhar aqui com ela, é como esses metais pesados eles entram no vegetal, a anatomia e fisiologia vegetal, e aí como que ele vai se biomagnificar, né, na cadeia alimentar. Então, essa é uma outra pergunta que a gente quer trabalhar e, obviamente, tentar estudar medidas para mitigar esse material que está sendo depositado em maior concentração em uma dada região, como a gente já vem monitorando. Então, a vantagem do biomonitor é essa, a gente poder ter uma rede muito ampla, com custo inferior e ainda, inclusive, envolvendo a sociedade. Talvez esse seja sejam, né, as principais vantagens desse método, né, além do menor custo. Muito obrigado, doctor. Agradecemos su presentación del doctor por compartir su investigación. Tenemos por ahí algunos que desean que usted comparta su investigación. Ahí el doctor ha dado las referencias, su correo de repente para que le escriban a su email y pueda él compartir su investigación y todas las investigaciones que realice en la universidad y pueda compartirnos sus experiencias. Obrigado, doctor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado a todos. Tá? Saudações.